Muito bem, então, estamos gravando. Obrigado pela participação de vocês aqui comigo nessa noite. Hoje a gente continua com a nossa unidade 2, falando um pouco mais sobre as instituições financeiras, o mercado financeiro como um todo, dando uma ênfase em específico hoje à ideia do mercado monetário, né? Nós vamos abordar numa perspectiva da ideia das políticas, né, do que acontece ou do papel do mercado monetário dentro do sistema financeiro nacional, tá? Então, a gente já viu aí mercado de capitais, de crédito, câmbio, seguro, capitalização, previdência, e agora vamos fechar com a ideia do mercado monetário. Como eu citei para vocês lá no começo, a gente tem aí grandes segmentos, né, ou grandes áreas desse estudo, que seriam o mercado monetário, que a gente deixou por último, o mercado de crédito, de câmbio e de capitais. E por que o mercado monetário ficou por último? Porque ele está muito mais associado ao estudo econômico, né? A gente aí está falando de uma política, de uma ideia, né? De um conjunto mais amplo, mais macro, ou seja, Brasil. E aí, no caso, é mais interessante para o raciocínio, para a discussão no sentido econômico propriamente dito, e não necessariamente da contabilidade. Mas ele vai fazer parte do nosso campo de estudo, porque quando nós realizamos as operações com as instituições financeiras lá na frente, nós precisamos nos lembrar que aquilo que o governo determina como política faz parte daquilo que as instituições financeiras vão comercializar. Tá? Então, elas vão depender dessa relação, conforme a gente vai ver hoje. E aí, automaticamente, né, conforme a gente vai entendendo como essas coisas estão interligadas, como elas se influenciam, a gente vai compreendendo melhor esse processo para a própria instituição financeira no seu processo contábil, consequentemente. Então, ele é nada mais, nada menos do que essas operações de curtíssimo prazo com títulos públicos. A gente vai entender melhor o porquê dessas definições, né? As anteriores a gente viu os exemplos e as coisas acontecendo, e na do mercado monetário também vai ser mais ou menos o mesmo raciocínio. Então, quando a gente faz essa definição, nós estamos falando basicamente porque é curtíssimo mesmo, é de um dia para o outro, né? Então, hoje nós estamos aqui nesse horário já praticamente aí finalizamos o nosso dia, estamos no período noturno, e as operações financeiras como um todo, elas já encerraram. E aí há um processo que acontece de um dia para o outro, a gente vai ver o uso da expressão overnight, né, da noite para o dia, onde o Banco Central ele vai fazendo um processo de regulação desse mercado. Né? Então a gente diz que o mercado monetário ele é as próprias operações de curtíssimo prazo nesse sentido, de um dia para o outro, né, como aquelas que são realizadas entre as próprias instituições financeiras ou entre elas e o Banco Central. Então, o que seria, de uma forma mais prática? É o controle da liquidez da economia, né, no qual o Banco Central ele vai fazer uma intervenção para garantir que aquilo que ele programou como política monetária esteja seguindo ali um curso adequado, né, esteja de acordo com a perspectiva que ele cria. Então, em resumo, se o volume de dinheiro que está sendo negociado nos mercados financeiros, como a gente viu aí nos mais diversos moldes, né, estiver maior do que o desejado pela política governamental, o Banco Central ele vai intervir vendendo títulos e retirando moeda do mercado, reduzindo assim essa liquidez, né, deixando esse mercado um pouco menos líquido. Ao contrário, né, caso se observe que a quantidade de recursos está inferior ao que ele deseja, ele faz o processo oposto. Então, ele intervém injetando mais dinheiro, né? Ou seja, comprando títulos, injetando moeda, disponibilizando mais recursos ali para aquelas pessoas. Então, ele mais ou menos vai regulando, ele funciona como se fosse essa ideia de balanço. E aí, observados os níveis de operações, né? Entendam que a gente está falando aí de todos os tipos de operações possíveis, e ele tem essa informação de acordo com a prestação de contas que os próprios bancos, as instituições financeiras vão prestar todos os dias. Como vocês já entenderam, a gente tem um sistema financeiro nacional regulado por esse Banco Central e todos os dias essas informações chegam a ele. Né? E a partir dessas informações existe processo de tomada de decisões, controle de liquidez. Então, é justamente esse processo de garantir essa liquidez. E liquidez nada mais é do que isso. Imagina, por exemplo, o seguinte, para quem tem dificuldade com essa expressão. Você tem o seu aparelho de celular. E se você colocasse ele à venda hoje, numa rede social, enfim, num meio de comunicação aí, divulgado para os amigos, em quanto tempo você levaria para transformar aquele recurso em dinheiro propriamente dito? Né? Então pensa mais ou menos nesse sentido. Se levasse aí, para vender o meu celular eu vou levar um ano. Ele é relativamente líquido, mas não é tanto quanto deveria, concordam comigo? Porque provavelmente esse é o tempo maior do que o que você levaria para vender um veículo, por exemplo. Então, dependendo das circunstâncias, a gente vai ter
uma ideia de liquidez a partir desse princípio. A transformação daquele bem, daquele direito, daquele título, daquele negócio em dinheiro propriamente dito, em direito a ser repassado a terceiros, enfim. Então, a ideia de liquidez é essa expressão da contabilidade mesmo e da própria economia. Então, o mercado sendo regulado pelo Banco Central significa o quê? Que há um controle de acordo com os resultados que são obtidos. E aí, se ele percebe que tem muita gente vendendo, pouca gente comprando, né, nessa circunstância aí, ele faz esse papel de comprador. Então, ele injeta dinheiro para que continue circulando, para que a economia continue rendendo, né, digamos assim, continue caminhando na medida do interesse que é da política governamental. O oposto também é inverso. Se ele vê que está caminhando muito rápido, o que, que acontece? Se a gente consome muito mais do que a média normal, vai faltar produto uma hora. Né? E aí esse descontrole gera um reflexo. Então, depois, na hora que falta, pela falta de produtos, os preços vão lá para cima e aí o consumo fica desestabilizado. O inverso é válido, é este raciocínio. Então, os aspectos principais que a gente tem que entender, não precisa ser tão profundo assim no conceito econômico, mas tem que ter uma noção, uma ideia base desses termos, dessa terminologia. Então, costuma-se dizer o quê? Que em países onde o mercado financeiro já é bem desenvolvido, é sólido, o monetário ele é definido como aquele onde são negociados os chamados ativos financeiros públicos, que são esses títulos do governo, títulos privados também, de prazo inferior de um ano e de alto grau de liquidez, né, de alta comercialização, de compra e venda. No Brasil, esses mercados formais, eles ainda estão, de certa forma, em desenvolvimento. Então, o mercado financeiro, o mercado monetário, ele acaba sendo definido como esse que eu comentei para vocês, de operações de curtíssimo prazo, da noite para o dia, né? Lastreados em títulos públicos quer dizer isso. Então, o governo ele vai usar o seu próprio patrimônio para justamente auxiliar esse andamento da economia. Então, quando ele acha que ele precisa injetar dinheiro, ele faz a compra. Quando ele acha que ele precisa fazer o oposto, ele faz a venda. O mercado monetário, então, vai ser regido, como eu já falei, pela atuação do Banco Central, através das suas operações de mercado aberto. Né? Ou seja, essa compra e venda, eu, você, qualquer um com o CPF pode fazer a compra dos títulos públicos de acordo com o próprio interesse. E aí a gente tem essa sistemática organizada pelo chamado Sistema Especial de Liquidação de Custódia, né, perdão, a Selic, ou o Selic, como preferirem. Desde 1979, é o sistema eletrônico que é utilizado para o registro, para a custódia, para a liquidação financeira das operações que são realizadas com esses títulos públicos federais. A gente vai falar um pouquinho mais dessa ideia, mas ele é um instrumento pelo qual o próprio governo vai se organizar e utilizar, né, para poder regular essa economia de acordo com o seu interesse. Então, a partir das taxas praticadas nas negociações diárias, né, realizadas nesse sistema de liquidação, então é aquilo, você tem lá a sua conta na corretora como pessoa física, depois a gente vai exercer o papel da corretora, do banco, da instituição financeira. Mas vamos pensar como um consumidor, um investidor inicialmente. E aquelas negociações que você faz, quando você compra uma ação, quando você investe em um fundo imobiliário, quando você compra um título público federal, enfim, né, faz lá o seu dinheiro, faz um investimento. Essas operações, elas justamente refletem uma média geral, né, a soma de todas essas informações. E aí é basicamente por meio desta ideia que o governo vai fazendo as suas medições. Então, o que a gente chama aqui de Selic é justamente essa taxa, né, que normalmente a gente vê no noticiário, se ela subiu, se ela desceu, se ela está de acordo, se ela não está, enfim, se está andando conforme o planejamento. Ela nada mais é do que essa taxa média desses financiamentos diários, que possuem esse lastro em título federal. O que significa dizer isso? Significa que, por exemplo, aquela corretora, se ela quebra, ela precisa de uma garantia, né? O investidor ele tem maior garantia quando, por exemplo, o governo está envolvido oferecendo, se a corretora quebrar, a gente tem aqui o recurso, ele está lastreado nesse título federal, portanto, por exemplo, caso você não receba o que seria de seu direito, você pode cobrar o governo. Então, não é que é exatamente assim, mas só para exercer a ideia, enfim, para a gente entender melhor esse negócio. Então, a garantia, o direito à garantia ali já dá, de fato, uma evolução, já dá um interesse maior, estimula o mercado, né, e cria esses aspectos de certas expectativas e garantias de propriamente dos investidores. E para as instituições financeiras também é a mesma ideia. Então, quando elas possuem esse embasamento com o apoio do governo, há de fato ali um interesse maior em operar nesse mercado, né? E conseguem ofertar mais produtos, conseguem ofertar um produto mais específico, enfim.
Então fica bom para todo mundo. Só que aí entra aquela discussão, até que ponto o governo ele pode ou não influenciar esse mercado aberto, esse mercado monetário, esse mercado econômico. Então, a ideia aqui é que a gente entenda que a Selic nada mais é do que o resultado entre aquela operação que a gente viu, onde um tem sobrando e o outro tem a necessidade. Uma instituição financeira vai fazer o intermédio, que é o que a gente chama dessa espécie de financiamento, e o resultado da média desses financiamentos que são executados ao longo do tempo, dos dias aí, torna-se a chamada Selic. Tá? Então, ela vai representar esse referencial para justamente formar as taxas de juros do próprio mercado, né, que no Brasil ela é entendida como a taxa de juros livre de risco, né, por envolver justamente títulos públicos, partindo de uma premissa de que o governo federal ele não quebraria, entenderam? Então ele seria ali o grande responsável, o garantidor dessas operações. Então, quando ele se baseia nessa média, ele consegue ofertar essa garantia. E aí todo o mercado aceita isso como uma condição inevitável, uma condição mais tranquila, enfim. É a taxa de juros justamente livre de risco. Então, a gente usa ela como referencial partindo desse pressuposto. Então, a cada reunião, como eu já comentei isso lá atrás para vocês, a gente vai ter o Copom, né, que é o Comitê de Política Monetária, fixando uma meta para essa taxa, justamente de acordo com aquele interesse, né? Ela vai vigorar durante o período aí, as reuniões ordinárias do comitê. Então, ele vai estabelecer uma meta para esse ano que vem, enfim, e vai medindo ela a cada 2 meses, a cada 3 meses, a cada mês, enfim, todos os dias, justamente para garantir que a política esteja de acordo. Se for o caso, né, pode definir um viés, que é justamente essa prerrogativa dada ao presidente do Banco Central, para alterar, né, a meta para essa taxa Selic a qualquer momento entre as reuniões. Então, isso depende muito das circunstâncias. E aí a ideia, ou o raciocínio geral, seria justamente a criação dessa política monetária. Isso ocorre para que haja ali o controle inflacionário. Né? A meta da inflação, a política monetária se relaciona muito com essa ideia da meta da inflação, né? Que houve aí ao longo do tempo muita discussão sobre isso, tem voltado à tona agora que o preço do consumo de forma geral tem subido muito, vocês devem ter percebido isso, e faz parte também de um ciclo natural da própria economia. Isso é, de certa forma, inevitável, mas a ideia da meta é justamente tentar garantir um controle maior sobre isso. Então, vamos entender cada um desses aspectos aqui. A política monetária, ela é a tentativa do governo de manter essa inflação sob controle. Né? Daqui a pouco a gente vai detalhar um pouco mais do que é esse conceito inflacionário. E a meta é estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Então, lá atrás a gente estudou qual era o papel do Conselho, o que ele faria. A estabilidade desses preços, ele vai basicamente ter como finalidade essa preservação do valor do dinheiro, né? Manutenção do poder de compra, como a gente também diz. Então, o Banco Central vai determinar uma política monetária, né, de acordo com as suas ações ali, para afetar, né, o chamado custo do dinheiro, que é a própria taxa dos juros. Então, quando você vai no banco e pede um empréstimo como pessoa física, você pede 100 mil reais, mas você vai ter que pagar de volta 120 mil. A diferença é a taxa de juros, concordam? E essa taxa de juros é entendida como o custo do dinheiro, pelo risco, enfim, as condições da operação e etc. E a quantidade do dinheiro também é definida, como eu disse para vocês antes. Então, se está faltando, ele injeta. Se está sobrando, ele recolhe um pouco, para tentar manter um ritmo de acordo com o que foi pré-estabelecido. Então, o principal instrumento, como a gente viu, é a própria taxa Selic, que é esse resultado das operações, de acordo com o que é avaliado todos os dias. Ela vai naturalmente afetar todas as outras taxas de juros, né, e opera por vários canais, como a gente vai ver. Então, manter a taxa de inflação de forma baixa, estável e previsível, aí seria mais ou menos a melhor política, né, que a gente poderia contar do Banco Central. Por quê? Porque ela vai gerar um crescimento econômico sustentável, né? Então, ao invés de gerar um crescimento rápido, em curto prazo e que não se sustente, observa-se que o mais adequado é um modelo de crescimento econômico sustentável, onde o nível de consumo ele cresce de acordo com o nível de produção, por exemplo. Então, não há um desequilíbrio, né? E se não há um desequilíbrio, a sustentabilidade nesse sentido aqui está garantida. Então, melhora automaticamente as condições de vida da população e etc. Esse material que a gente está vendo aqui, como eu acabei não falando, tá? Mas ele está todo disponível no site do Banco Central, e é o ponto de vista da defesa do próprio Banco Central, por isso que eu tenho abordado dessa forma. Então, nesse sentido, o crescimento da economia ela vai depender de muita coisa, né? Sobre
basicamente, nem tudo o próprio Banco Central vai ter, por exemplo, controle, como, por exemplo, o aumento aqui da produtividade. Mas uma inflação alta e instável vai prejudicar, inevitavelmente, esse crescimento. Então, quando se mantém as coisas, né, sob controle, todos podem se planejar melhor. Então, se vocês, por exemplo, estudarem para o Brasil as décadas de 80, 90, vocês vão ver que houve uma transformação e houveram ali várias tentativas de uma regulação da economia, com a criação de diversas moedas, até que a gente chegou no real com uma política monetária mais bem definida, digamos assim, que até hoje é alvo de discussão, inclusive. Mas antigamente havia indexação, havia uma série de outros fatores que hoje já não existem. E se vocês conversam com alguém que é mais antigo, vocês vão ver que mais ou menos por aquela época, né, quem vivia naquela época já pagando as suas próprias contas, vai contar histórias, por exemplo, de preços que modificavam-se da noite para o dia. Uma coisa que hoje, felizmente, nós já não vivenciamos. Né? Então, você dorme sabendo ali que o preço de um determinado bem ou produto é de R$ 10. Você acorda no dia seguinte e aquele preço, no máximo, ele vai ter uma variação de alguns centavos, talvez até de R$ 1. Mas ele não vai sair de R$ 10 e passar da noite para o dia a R$ 100. Então, isso significa essa estabilidade, esse controle, essa previsibilidade. Por quê? Porque quem produz já tem uma característica, um controle do custo da produção e também do resultado final de consumo. Então, não se produz muito além daquilo que vai ser consumido e nem muito abaixo. Então, como há essa estabilidade para todo o conjunto, para todo o país, de certa forma, há um controle sobre esses processos. E aí, automaticamente, quem consome, se mantiver ali o ritmo, né, se as coisas continuam da forma estável como naturalmente vão sempre conseguir continuar consumindo. E aí eu estou falando de diversas coisas, alimentação, transporte, uma série de outros fatores, educação, enfim, a gente vai ver depois, na hora que falar do IPCA, uma lista básica que seria a ideia da cesta de produtos. Então, aqui o raciocínio é mais ou menos isso. E aí, quando você alinha as duas pontas, né, quem consome e quem produz, você tem um controle, de certa forma, desse processo. Então, a ideia da política monetária é basicamente isso. É claro que existem interesses, existem prerrogativas, existem expectativas, e nem sempre essas coisas todas andam juntas de forma tão perfeitinha. Né? Existe um descontrole também, existem mudanças de comportamento, por isso que a economia ela está sempre mudando, ela está sempre sendo estudada, discutida, debatida, qual que é a melhor decisão, né? Enfim, porque também não é uma ciência tão exata assim. Né? A gente não tem, não é só dizer, olha, produz 10 que vai ser consumido 10 e fechou a conta. É uma coisa que vai variando ao longo do tempo. Então, é preciso ali uma gestão, uma administração, uma perspectiva de futuro, e todo esse controle de fato. Então, a ideia aqui é que a gente entenda que a política monetária é ela que nos permite, por exemplo, hoje, se você tem o sonho de comprar a sua casa, saber mais ou menos o valor do imóvel e conseguir ir lá e simular um financiamento de acordo. Porque se essa taxa fosse tão variável assim ou imprevisível, você podia fazer uma simulação hoje e aí amanhã esse preço ia mudar completamente. Então você já não ia conseguir se organizar, por exemplo. E aí isso influencia todo mundo. Você deixa de consumir, alguém que produziu perde aquele produto que não foi consumido, para de produzir, desemprega alguém e o reflexo econômico, que é toda aquela cadeia produtiva, perdão, que a gente conhece. Então, a inflação nada mais é do que o aumento dos preços dos bens e dos serviços. E ela implica justamente na diminuição do poder de compra da moeda, que é aquele raciocínio que a gente às vezes brinca, né? Com o que você fazia com R$ 2 há 10 anos atrás. Né? Às vezes você pensa assim e você vai ver que você comprava muita coisa e hoje R$ 2 já não tem tanto poder de compra assim. Então, é justamente isso. A inflação é esse processo onde as coisas ficam mais caras, né? E a deflação é o processo contrário. Ambas são, de certa forma, prejudiciais, tá? Não é só que a inflação é o grande vilão. A deflação também pode significar, de certa maneira, uma coisa negativa, mas a gente vai abordar especificamente a inflação aqui. E o Brasil ele tem vários índices, né? A gente mede essa inflação como um resultado de vários índices que vão sendo coletados de acordo com as operações que acontecem. E o mais conhecido e o mais adotado, o mais utilizado, é basicamente o IPCA. Né? Então, o IPCA ele nada mais é do que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. O que significa isso? Ele vai basicamente determinar a cesta de produtos, né, um conjunto médio que o brasileiro consome todos os meses, vamos dizer assim,
E aí, a partir daquele consumo, ele consegue fazer uma identificação entre quanto está sendo comprado, quanto está sendo vendido, quanto está sendo produzido, né? E a partir deste raciocínio estabelece, então, esse índice nacional. E a gente vai ter como grandes causas da inflação a pressão de demanda, né, que é aquela ideia que eu falei para vocês de produzir pouco e ter uma necessidade muito grande, é igual quando a gente tem, por exemplo, a falta d'água. Né? Então, se você não tem uma produção suficiente, um abastecimento suficiente, quando falta, todo mundo quer. E se todo mundo quer, o preço vai lá para cima. Né? E aí a ideia oposta também é válida. Se fica muito caro, por exemplo, né, dependendo das circunstâncias ali, o processo de distribuição, produção e etc., por isso que volta e meia a gente tem visto aí discussões sobre combustível, para o pessoal que trabalha com frete, né, o transporte de cargas e produtos e etc., porque isso influencia no processo também. O frete é considerado um custo, né? Então, dentro desse raciocínio, quando sobe o valor do frete, sobe o valor do consumo para o consumidor final, né? O preço final para a pessoa física lá. E, eventualmente, isso causa inflação também. A gente vai ter a inércia inflacionária e as expectativas de inflação, que também são dois campos um pouco mais avançados, mas em resumo aí seriam circunstâncias, né, pressões que a gente pode observar de acordo com as variações de mercado. Tá? Então, o que a gente tem que entender aqui é o que é a inflação e o índice, né, o IPCA, que vai ser a grande base. Outro grande índice de referência que a gente tem também é o IGPM, que é muito comentado, muito utilizado, e ambos acabam, de certa forma, sendo influenciados pela ideia da Selic que a gente viu lá atrás. Então, falando do IPCA, ele vai, que eu falava para vocês da cesta, né? Ele vai estabelecer uma cesta de produtos e serviços, que seriam o quê? Alimentação, habitação, vestuário, transporte, saúde, despesas pessoais, educação e comunicação. Então, ele vai fazer essa média a partir dos hábitos e padrões de consumo das famílias brasileiras, com uma renda mensal de 1 até 40 salários mínimos. E aí, a partir disso, se observa. Então, dentro da alimentação, a gente vai ter lá grandes grupos, subgrupos, que vão ser avaliados e recotados, digamos assim, né? Eventualmente, para justamente se perceber se aquele produto está sendo mais ou menos consumido, se saiu, por exemplo, da carne bovina e foi para a carne do frango, se parou de consumir carne como um todo, enfim, o próprio sistema de transporte, a saúde, etc. Tá? Então, o IPCA ele é o resultado dessa cesta, desses índices aqui que a gente vê. E cada um deles, né, sofre alguma variação, então eles influenciam no pacote geral. E aí, no raciocínio geral que a gente vai ter, são basicamente algumas etapas, né? A gente vai ter, então, os canais para a transmissão dessa política monetária, que seria lá aquela reunião, a definição de uma taxa e a meta, né, que a gente chama. Então, basicamente, a partir da análise do investimento e do consumo, do crédito, das expectativas, que é o próprio processo do mercado, né? O próprio câmbio e a produção e geração de riqueza, esses seriam os canais de transmissão da política monetária estabelecida. Então, a meta ela vai ser basicamente o objetivo a ser atingido, né? A meta para a inflação. E aí esse objetivo ele só é alcançado se todas essas partes caminharem em conjunto com o mesmo objetivo. Se isso não acontece, né, automaticamente, se as pessoas param de tomar crédito, as instituições financeiras não vão oferecer. E aí, automaticamente, se eu tenho pouco crédito disponível, esse crédito ele fica mais caro. E é aquele raciocínio que a gente já conversou. Então, se a moeda, se a gente não produz riqueza, que a nossa moeda se desvaloriza de uma forma ou de outra. Então, é um caminho coletivo, é um caminho conjunto. Por isso que não basta simplesmente editar uma lei e falar a meta é essa e chegamos lá e acabou. Né? Porque a economia ela não é, como eu disse para vocês, uma coisa tão exata assim. Ela tem as suas variações e isso depende muito de estratégias. Né? A grande discussão sempre gira em torno disso, das estratégias que são adotadas por cada um dos governantes, por cada um dos responsáveis. E aí, basicamente, esse regime de metas, né, esse conjunto vai ser o quê? O Conselho Monetário estabelecendo a inflação anual, né, ou a meta para a inflação anual, que é o correto da expressão. Para manter esse controle, o Copom ele vai definir, então, essa meta da taxa Selic, como consequência. O Banco Central vai realizar operações garantindo que a liquidez do mercado se aproxime muito mais dessa taxa Selic, e ela, por diversos fatores, então, afeta a inflação. Então, quando a gente hoje percebe que as coisas estão mais caras, é porque lá no passado houveram algumas ações que foram pré-determinando as condições que nós estamos vivendo hoje.
Por isso que daí esse assunto ele vem à tona, né? Há um grande debate, há uma grande comoção, uma discussão de como tudo está mais caro. E aí, enquanto este processo acontece, inclusive novas decisões, novas revisões, novas ideias e estratégias são adotadas, ou pelo menos essa é a premissa, e aí o Banco Central, junto ali com a política monetária, vai determinar como ele vai influenciar, né, essas operações de mercado para finalmente, por exemplo, diminuir lá o consumo ou aumentar esse consumo, né, dependendo do interesse e da lógica que for necessário. Então, quando o Banco Central ele altera essa taxa Selic, a rentabilidade desses títulos, né, que são indexados, também se altera e com isso o custo de captação dos bancos muda. Uma redução da taxa Selic, por exemplo, diminui esse custo de captação do banco, que tende a emprestar com juros menores, ou seja, ofertando mais crédito, mais pessoas vão ter interesse. Então, quando sobe, os juros cobrados nos financiamentos, empréstimos e cartões de crédito ficam mais altos. Então, basicamente, essa é a ideia. E quando a taxa Selic cai, isso vai estimular o consumo. Então, como eu disse, só que se estimular demais, falta produto no mercado. Né? E aí, se falta produto no mercado, o efeito inverso acontece. Se estimular de menos, sobra produto, produto perecível ou não, ele vai acabar, né, não tendo o resultado desejado, mas o custo que a empresa teve aconteceu. Então, também é um tiro, digamos assim, não tão acertado. Então, o equilíbrio deste processo é que precisa ser observado e entendido. E o segredo da gente perceber isso aqui dentro da nossa disciplina é que a gente não vai ter que dominar plenamente a economia, mas ter que entender essa dinâmica a fim de que quando, né, os nossos olhos enxergarem lá uma notícia que fala da taxa Selic, a gente possa absorver como isso impacta uma instituição financeira. Tá? Então, dependendo das características. Então, aí no caso, quando cai, tomar o dinheiro emprestado fica mais barato, já que os juros, né, o custo do dinheiro nessa operação vai ser mais barato. Então, o banco ele oferece mais, com mais tranquilidade, e você acaba tomando mais crédito. Se a gente observar a história do Brasil, né, nessa época mais recente, aí vocês vão perceber essas variações. Então, houve momentos em que era mais propício, né, uma política mais destinada ali ao fornecimento de habitação, por exemplo. E aí, dentro disso, houve um trabalho justamente para estimular o consumo. E hoje paga-se a conta desse consumo. O inverso também é válido. Nesse momento, há uma perspectiva futura que está sendo criada, e aí, quem sabe lá na frente, certo ou errado, é a experiência da humanidade, né? E esses ciclos, eles vão se reiterando, eles vão se repetindo e mantendo-se como um ciclo propriamente dito. E aí, quem define é o governo, por isso, tão importante a decisão de quem a gente coloca lá. Então, basicamente, para a gente entender hoje o mercado monetário, eu queria que vocês compreendessem esses três aspectos. Né? A gente vai ter a política monetária como um todo, que ela passa por aqui, mas ela vai ser todo esse conjunto. Né? Então, se, por exemplo, o governo ele quer melhorar lá a área de produção da Zona Franca de Manaus, né? Ele vai lá e faz novos investimentos, fornece capital, fornece crédito, enfim, melhora as expectativas e gera, de certa forma, riqueza, inclusive dentro desses parâmetros da sua meta de inflação. E aí o resultado daquilo lá depois se transporta como produtos a serem consumidos dentro do país ou a serem exportados, etc. A gente pode citar como exemplo também outras características, né? Quando o governo ele abre mão de determinadas linhas de parte tributária ou de outros aspectos. Porque aí automaticamente ele está tomando decisões. Tudo isso são políticas monetárias. E todas elas vão, de certa forma, influenciar essas chamadas metas de inflação. E inflação nada mais é do que o preço das coisas, né? O custo para a gente poder adquirir, consumir ou comprar algum tipo de produto ou serviço. E aí, automaticamente, essa inflação ela é gerida, de certa forma, pela taxa Selic, que nada mais é do que o resultado das próprias organizações, ali, das próprias operações que são realizadas no dia a dia. Então, se o governo vê que está faltando dinheiro na economia, ele injeta, né? Ele coloca mais para manter o ritmo. Se ele vê que está faltando, que está sobrando dinheiro, ele contrai ali um pouquinho, segura, compra, enfim, faz esse processo inverso para de novo manter o ritmo. Né? Então, os dois caminhos são válidos. E aí, quanto mais próximo desse equilíbrio da meta estabelecida por ele, em tese, pelo menos, seria mais adequado para um crescimento econômico sustentável. E o que é esse crescimento econômico sustentável? Que hoje, quem anda a pé possa, daqui 10 anos, por exemplo, ter a condição de comprar um carro, um veículo automotor.
ou comprar sua própria casa, né? Adquirir outros bens de consumo, principalmente, que são, de certa forma, inacessíveis para quem não tem hoje. Né? Às vezes a gente considera por já ter uma coisa muito simples, mas a acessibilidade a produtos, né, em específico ali, como por exemplo os da linha branca, dependem muito dessa prática da inflação. Né? Porque senão aí, para uma família que tem pouca renda, ou muitas pessoas, enfim, um consumo muito grande, acessar uma geladeira, por exemplo, já não é tão simples. Né? Que a renda é um único salário mínimo para 4 pessoas. Isso é uma realidade que o Brasil ainda tem. E grande parte das políticas monetárias são voltadas para as famílias de baixa renda por causa disso. Não tem a ver com aqueles programas, tá? Tem a ver com o conjunto de ações que o governo faz. Os programas são uma parte, mas as decisões, se, por exemplo, ele vai ou não vai cobrar a tributação sobre a produção de um fogão e de uma geladeira, influenciam e muito essa inflação, porque essa inflação vai ser o resultado justamente do custo de produção e do valor de compra, né, do produto final que a gente tem com o consumidor indo na loja, lá na loja de eletrodoméstico, comprando e trazendo para sua casa aquela geladeira, que hoje a gente sabe que é um item, por exemplo, no caso dela, essencial para a sobrevivência. Mas que algumas pessoas ainda ou não trocam ou têm bens mais antigos justamente por conta desses custos, que são inerentes aí ao processo. Então, assim, o Brasil ele não é um país tão 100% seguro sobre isso ainda, sobre as suas políticas e a sua forma de crescimento. Mas, de certa forma, ele está achando o caminho na medida do possível. Né? Não é de agora, não é da gestão anterior. Acho que isso, se a gente for considerar, começou lá atrás, mais ou menos em 1960. Né? Mas nos dias de hoje, aos poucos, a experiência tem mostrado qual caminho é melhor. E aí cabe a nós, aqui, estudantes, entender um pouquinho mais de como isso afeta a nossa vida e também a grande massa, porque aí a gente percebe em qual das pontes nós queremos estar em determinados momentos, ou os momentos mais adequados. Beleza? Alguma dúvida em específico aí? Algo, pessoal que chegou depois, boa noite, sejam bem-vindos, que eu falei diretão ali, por conta do atraso. Tudo certo? Nada resolvido, estão por aí ainda, estão dormindo? Boa noite, professor. Por enquanto tá tranquilo. Bom, maravilha, Luiz. Alguma dúvida? Os demais colegas aí, algo que eu não comentei, alguma coisa que não ficou clara? Eu fui e voltei várias vezes. Então, Tranquilo, professor. É bastante informação, na verdade. Tem bastante coisa aí que. Muito termo técnico que eu não conhecia ainda, mas deu para pegar uma base. Então, sempre pensar assim: primeira coisa, quem define o que você consome e a quanto você consome é o governo. Segunda coisa, como ele faz isso? E a terceira coisa é como você decide reagir em relação a isso. Então, primeiro aspecto, a definição é dada pelo governo através do Banco Central, com a sua definição pela chamada Selic, né? Que nada mais é do que resultado das operações. Porque o que acontece? Imagina que a gente tem 3 bancos, né, que operam aqui na nossa cidade. Aí o banco A, ele vai lá, pega dinheiro de um e empresta para outro. E aí esse, de quem ele pegou, ele tem que pagar de volta, depois de, sei lá, um mês. E aí na hora de devolver, ele não tem dinheiro. O que ele vai fazer? Ele vai pedir dinheiro emprestado para o banco B, que tem sobrando um pouquinho. O banco B vai emprestar, resolver o problema do banco A. O mesmo vai acontecer com o banco B. Até que chega uma hora em que o Banco Central é a última instituição que acaba, de certa forma, tendo que auxiliar, né? Nesse sentido, como se ele fosse ali um último degrau, uma última etapa. Às vezes, as instituições financeiras emprestam entre si, né? Que são os chamados certificados de depósito interbancário, e às vezes fazem essa relação justamente com o próprio Banco Central, quando não é possível ou não é adequado fazer com alguma outra instituição financeira. Por que se faz isso? Porque quem emprestou tem o direito de receber de volta. Se o banco dá o calote para o primeiro, como é que ficam os outros que emprestam para o banco? E daí me permitem eu ir lá, como pessoa física ou pessoa jurídica, fazer um empréstimo para financiar a minha empresa, para financiar minha vida, para comprar meu carro, minha casa. Então, se o primeiro banco dá o calote, quebra todo o ciclo
E para garantir essa estabilidade é que eles fazem esse processo. E o Banco Central, ele fica ali em cima. Então, ele basicamente está olhando. Aí alguém levanta a mão e fala, ó, tô sem dinheiro. Ele vai lá e entrega. É claro que isso, ó, existe um controle, né? Eu estou dando um exemplo muito simples e muito direto, muito simplório. Mas ele vai justamente ofertar o necessário ali naquele momento para garantir aquela estabilidade. Depois ele pega de volta. O processo é o mesmo, uma hora que o banco se reorganizou ali. Isso acontece diariamente. E aí, automaticamente, quando você faz isso todo dia, você vai mantendo um equilíbrio. Então, vai chegar uma hora que vai faltar um pouquinho mais, depois vai sobrar um pouquinho mais, e isso vai se mantendo sob controle. Se não há um controle sobre isso, quebra o primeiro banco, o pessoal para de emprestar dinheiro para ele, para de pegar dinheiro dele. Quebra o segundo, quebra o terceiro, quebra o quarto. Chega uma hora que a empresa que você estava sonhando em criar não tem aonde pedir dinheiro emprestado. Você precisa de dinheiro para quê? Para financiar o seu equipamento, para financiar a sua infraestrutura. E você vai fazer esse processo de tomada de crédito justamente para gerar emprego e renda. Porque daí você vai produzir riqueza, vender riqueza e vai pagar colaborador. Vai pagar aluguel, vai pagar infraestrutura, vai, enfim, pagar aquela pessoa que você comprou a máquina e etc. Então, o ciclo ele está muito interligado. E aí o papel do Banco Central é justamente falar assim, opa, esse pedacinho da ponte aqui está falho, vou lá e conserto. Esse outro aqui agora, vou lá e conserto. O problema é que se ele fica só remendando o buraco e não tem um objetivo, uma hora dá errado. Agora, se ele estabelece e fala assim, não, então vamos falar assim, olha, todos os anos, por exemplo, você ganha R$1.000 hoje. Vamos imaginar aí uma meta. Todos os anos você vai receber um aumento de 200. Então, ano que vem você tem que chegar a 1.200, depois 1.400. Aí, depois de 5 anos, você para e fala assim, pô, já cresci bastante, né? Eu comecei com 1.000, cheguei a 2.000. Agora, para os próximos 5 anos, ao invés de crescer 200, 400, 600, 800 e 1.000 de novo, eu quero crescer de 500 em 500. Então, aí você vai reorganizando essa meta. Ou você vai olhar e falar assim, opa, agora não é a hora, então ao invés de crescer de 200, eu vou de 100, 200, 300, de 100 em 100. Porque o momento vai ser de acordo com as circunstâncias, de acordo com as características, e isso é uma questão socioeconômica, né? Depende da sociedade, depende do consumo, depende das perspectivas econômicas, não só brasileiras. A gente viu um exemplo muito grande disso, e foi o caso da Covid, que ninguém estava preparado para essa mudança completa de comportamento. E aí, primeira situação, todo mundo foi lá e consumiu o máximo que deu, faltou produto. O preço vai lá em cima. Porque daí quem tem para vender sabe que aquilo vale ouro, né, numa expressão mais direta. Segunda situação, a retomada da produção, que é onde a gente está mais ou menos tentando sair agora, manter um ritmo estável, retornar ao trabalho e recuperar esse ritmo econômico. E a terceira situação é garantir um equilíbrio, porque daí agora a gente vai produzir muito, mas a incerteza impede que as pessoas voltem a consumir no mesmo ritmo. Porque daí todo mundo quer ter uma reserva financeira, todo mundo quer estar cortando o gasto para justamente se precaver caso tudo dê errado de novo, a incerteza, que é aquele aspecto da expectativa que a gente falou. E aí, por fim, se tudo der certo, mais um tempo para frente, é que a gente vai ter a possibilidade de reequilibrar esses aspectos. E aí, eventualmente, alcançar o objetivo que foi desejado, que é falar, não, estávamos crescendo 100, 200, 300, né, todos os anos. Agora a gente vai conseguir manter esse ritmo porque caiu um pouco, ou porque passou um pouco, enfim. Né? E aí, em termos menos específicos ali, o que a gente tem que tomar cuidado é que isso nos afeta não só como pessoa física, mas como a instituição pessoa jurídica, que é o propósito da disciplina. Porque imagina o banco no momento em que todo o comércio fecha e todo mundo chega para o banco e fala assim, hein, eu preciso de dinheiro para pagar o meu colaborador, senão eu vou ter que mandar todo mundo embora e não vou nem ter dinheiro para pagar a rescisão, porque eu vendia 20 mil todo mês, agora estou faturando 3, 4. Então, essa quebra da dinâmica do ciclo da estabilidade gerou, né, uma confusão muito grande. E aos poucos é que as instituições financeiras foram criando essa adaptação. E aí entra aquele detalhe. A instituição lá falou, olha, mas se eu te emprestar é sob um risco muito grande, porque eu dependo do fulano, porque você pode não me pagar de volta, você pode quebrar de qualquer jeito. Então, o custo do dinheiro subiu muito. E aí, para tentar diminuir um pouco isso, vem o Banco Central e fala assim, olha,
a gente está garantindo essas operações, então caso ele não te pague, a gente cobre, enfim, vai oferecendo esses mecanismos para justamente tentar reestimular a economia. E aí é sempre aquele debate, né? Vocês viram aqui na nossa cidade, no Brasil todo foi assim, abre e fecha, o que vale mais? Se tem que manter o ritmo, se tem que isolar todo mundo, se é vertical, se é horizontal, foi uma confusão danada. E ainda é, de certa forma. E essa incerteza é talvez o principal aspecto da questão econômica aqui. Porque enquanto não tem ninguém com certeza plena de tudo, né, a gente aposta. E aí, para descobrir o resultado disso, é 6 meses depois, um ano depois. Então, hoje a gente está vivenciando a política que foi determinada no ano passado. Né? E aí, às vezes, a galera não sabe disso e quer que, por exemplo, a carne volte a ficar barata da noite para o dia. E aí fica esperando, reclamando, sem saber de onde que veio esse aumento. Mas ele veio justamente de uma definição que foi dada ano passado naquelas condições de 2020. Vocês lembram a incerteza que foi? Todas aquelas condições. E aí, quem estava lá com aquele pessoal naquela época, continuava ou não continuava produzindo? O tamanho da incerteza, com porta fechada, com porta aberta, virou aquela confusão. Está colhendo o fruto desse acontecimento lá atrás. E não só daquele específico, um pouco mais para trás também, mas em específico, usando o exemplo da Covid aqui, não demorou mais do que um ano para ela causar esse efeito desastroso em toda a economia mundial. E se o mundo foi afetado, como é que o Brasil não ia ser? Né? E para nós aqui é entendermos que a instituição financeira ela depende muito disso, né? Ela faz parte desse ciclo, ela faz parte dessa captação e distribuição de recursos. E aí, se está todo mundo na incerteza lá, para de vir dinheiro. Se não tem dinheiro sobrando, ela não tem para quem ofertar também, porque ela nada mais é do que essa intermediadora. Refeito geral disso tudo, as coisas de fato ficam mais caras. Quer falar, Ana? Pode falar. Não? Não, professor. Foi sem querer? Sim. Sem problema. Mas deu para vocês terem uma dimensão, né? Deu para a gente, pelo menos, entender um pouquinho desse raciocínio. Eu vou mandar depois para vocês uns links lá do Banco Central. Eu acho que eu já passei o canal deles, inclusive, do YouTube, né? Não me lembro, acho que foi na aula do Banco Central. Um instantinho aí que tá abrindo aqui. Mas tem lá uns vídeos mais dinâmicos, assim, mais educativos, né? Seria a expressão correta. E aí ele vai explicar cada um desses aspectos e tal. Eu acho que talvez fique um pouquinho mais claro até do que a minha explicação. Tem um canal do Banco Central, professor, que você falou? Isso, eu vou mandar o link aqui. No YouTube? Isso. Peguei aqui, ó. Assim, é um canal institucional, né? Então ele usa para fazer, de certa forma, propaganda, mas tem lá uma série de vídeos assim que ajuda a gente a entender um pouco mais o que é o sistema financeiro, política monetária. Eu vou mandar uma playlist aqui para vocês. São vídeos curtinhos. Esse segundo aqui, ele é essa série de vídeos. Eu não tô. Desculpa. Fazer assim, ó. Aqui. Vou compartilhar minha tela aqui, que daí vai ficar mais fácil. Aqui, ó. Então, por exemplo, aqui a playlist da política monetária, né? Primeiro vai explicar o que é inflação, qual que é o papel do Banco Central, regime de meta, enfim. Aí vocês só precisam tomar cuidado com as datas, né? Porque eventualmente a gente pega um material mais antigo e aí às vezes pode estar fora do perfil, né? Mas esse videozinho aqui vai basicamente contar a história do Brasil anteriormente e a importância da inflação para quando você está lá na prateleira do mercado, né? Usando de exemplo aí. A taxa Selic, que a gente estava comentando, né? Enfim. Não sei se eles estão postando todos esses vídeos aqui ou se vão continuar atualizando, mas esse canal aqui, ele é, assim, para um canal institucional, ele é muito informativo, né, que geralmente o pessoal usa só para fazer propaganda, né? Aqui tem algumas questões mais específicas, né? Aqui, ó, série SFN, Sistema Financeiro Nacional, tá? Então dá para vocês darem uma olhada lá também para revisar outros aspectos. E aqui acho que um material mais institucional, mais específico, né? Mas esse canal é do governo federal, do Banco Central mais especificamente, tá?
E aí dei uma olhada lá depois para poder ir tirando as dúvidas, né, eventualmente o que aparece. E esse material que eu peguei, a gente pode acessar ele. Vou pegar aqui o Bacen. Geralmente eu coloco o link nos slides, né? Bacen metas para inflação. E aí lá vocês vão conseguir achar muita coisa também, que são informações mais específicas, né? Voltei. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Caiu meu Wi-Fi Agora aqui, eu tô no sim, 3G. estátua aqui. Achei que você estava brincando de estátua. Deixa eu ver se está gravando aqui. Ah, nem parou a gravação. A última vez que caiu a internet, inclusive, parou a gravação. Bom, deixa eu interromper ela. E ok.